Graça e paz, nós estamos aqui para mais um dia de escola bíblica. Nós estamos dando continuidade aí na nossa série de estudos relacionados a disciplinas espirituais. E hoje o nosso tema é sobre a leitura da palavra, a importância, aquilo que Jesus tem a nos ensinar através da leitura da palavra. E para essa aula nós dividiremos em dois tópicos. Primeiro nós trataremos aqui sobre o que Jesus tem a nos ensinar, sobre Jesus e a vida de leitura da palavra, sobre o que Jesus ensinou para cada um dos seus discípulos, e também nós trataremos aqui sobre o que Wesley tem a nos ensinar também com tal prática. Convido você nesse momento a estar orando comigo, consagrando essa aula diante do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor falará ao seu coração, assim como o Senhor tem falado ao meu. Oremos. Senhor, muito obrigada por mais essa aula, obrigada pela sua presença nas nossas vidas. Nesse momento nós colocamos esse estudo diante do seu altar, pedimos para que o Senhor fale com cada um de nós, e eu peço a Deus para que o Senhor revele, Pai, a sua palavra, Deus, para cada um de nós aqui, que nós venhamos ter paixão, fome, sede, vontade, ó Deus, de conhecer o Senhor cada vez mais e mais. Não apenas, ó Deus, de ter momentos aos domingos, ou que seja, Pai, apenas na sua casa, mas que nós venhamos, ó Deus, em nome de Jesus, gerar, ó Deus, esse compromisso diário de ter uma vida com o Senhor continuamente, Pai. Eu peço por cada um dos meus irmãos nesse momento, peço para que o Senhor esteja nos dando, Senhor, nesse momento o foco necessário para que nós venhamos prestar atenção nessa aula e não venhamos nos distrair com as coisas ao nosso redor. Em nome de Jesus, eu entrego essa aula diante do seu altar e te agradeço por tudo. Amém. Amém. Para iniciar essa aula, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 17 até o versículo 20. A palavra de Deus diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Ao cumprir a lei, Jesus não alterou, mudou ou anulou os mandamentos anteriores. Pelo contrário, no seu ensinamento, ele afirmou a verdadeira intenção e o propósito deles, bem como os praticou em sua vida de obediência. Todo o Antigo Testamento apontava para esse termo, para a vinda do Messias, o próprio Cristo. E quando o Senhor fala para que tudo se cumpra, ele refere-se à totalidade da vontade de Deus, o propósito dele em relação a esse texto. E quando ele fala também sobre a justiça, Jesus em si ele não criticou os fariseus pelo seu radicalismo, como nós vimos aqui, o radicalismo que eles tinham, enfim, a culpa que eles traziam para as pessoas, a forma que eles lidavam com as leis. Jesus ele não culpou eles pelo zelo que eles queriam ter exatamente, mas Jesus criticou eles e os exortou pela maneira as quais eles agiam, pelas maneiras as quais eles ensinavam para as pessoas como elas deveriam fazer. E quando Jesus ele dá ênfase à obediência externa, a obediência que é, no caso, obedecer os mandamentos, observar e fazer conforme a lei manda, ele dá ênfase aqui ao nosso coração estar voltado para o Senhor. E nós vemos aqui realmente a importância que Jesus ele dá para a palavra de Deus. O próprio texto fala aqui que aquele que violar qualquer um dos mandamentos, no caso, pegar, digamos assim, só as partes que lhe interessam, e ensinar para as pessoas só aquilo que interessa para ele, ele vai estar violando os mandamentos. Então, Jesus ele faz o seguinte, nesse texto, ele aborda essas questões dizendo que
todos os mandamentos que foram ali impostos por Deus, que foram ali descritos pelo próprio Senhor, são importantes. E que nós devemos também levar em consideração a palavra na totalidade e obedecê-la também em sua totalidade, para que nós não venhamos ser considerados anátemas, no sentido de violar a palavra de Deus ou ensinar algo errado para as pessoas. Anátema, quando nós vemos esse termo na Bíblia, essa palavra significa maldito. E quando nós violamos qualquer lei, qualquer ensinamento que o Senhor Jesus nos dá, nós somos considerados assim dessa forma. Então Jesus dá ênfase aqui em nós realmente obedecermos e termos conhecimento total da palavra de Deus. E ele não veio para revogar aquilo que já havia sido ensinado no Antigo Testamento, nem muito menos para criar novas leis. Ele veio para que se cumprisse aquilo que o próprio Antigo Testamento já estava apontando, a vinda do Messias, a vinda do Libertador. E isso se cumpre através da vida de Jesus. E nós vemos aqui que o nosso Jesus, ele é um exemplo a ser seguido no sentido de leitura da palavra e tantas outras áreas da vida dele. Porque Jesus, não só apenas nesse texto, mas em alguns outros textos, ele também relata aqui o sentimento de querer aprender, de estar envolvido com as coisas de Deus. E ele era profundo em conhecer as Escrituras. Ele não era uma pessoa rasa, não era uma pessoa que simplesmente só ouvia e não colocava em prática. Pelo contrário, ele era profundo no conhecimento, porque ele corria atrás de entendimento, ele corria atrás de sabedoria para poder colocar em prática aquilo que o próprio Deus havia ordenado. Nós temos lá o relato em Lucas, no capítulo 2, entre os versículos 46 até o versículo 52, que mostra que quando Jesus tinha cerca de 12 anos, ele foi ao templo em Jerusalém. Era uma ocasião especial, ao qual ele foi com seus familiares. Nós sabemos aqui que quando as pessoas iam ao templo em Jerusalém, normalmente era uma viagem de dias, então eles iam em uma quantidade significativa de pessoas, né, porque o templo ficava distante da sua família, ali do seu convívio, né, da cidade onde eles moravam. Então, eles iam normalmente ao templo em Jerusalém em datas específicas, por exemplo, na Páscoa, em alguma outra data festiva. Então, eles iam ali justamente para poder ouvir mais e comemorar também tal data. E nós vemos nesse relato que Jesus vai com seus familiares e mais com um grupo de pessoas até o templo em Jerusalém, porém, como normalmente, devido a essas datas comemorativas, o templo sempre estava lotado, ele acabou ficando no templo e seus pais não perceberam que ele havia ficado no templo quando eles foram embora. Jesus, ele permaneceu no templo porque ele gostaria mais de ouvir a palavra, ele gostaria de conhecer, de ser ensinado, e ele só tinha 12 anos. E aí a palavra fala que os pais foram embora e depois de um dia de caminhada, eles se deram conta de que Jesus não estava na multidão com eles, indo para casa. Então eles voltam a Jerusalém e depois de 3 dias de busca, eles encontram Jesus lá no templo, ouvindo a palavra de Deus. Ele estava ali com os doutores da lei e ele só tinha 12 anos, ou seja, nota-se que desde criança ele já tinha essa fome, essa vontade de conhecer, e mesmo sendo o próprio Filho de Deus, com a sua própria vida, ele mostra a importância de que é tal ato. E nós vemos também um outro relato na Bíblia. Jesus ensinava nas sinagogas, ensinava para as multidões, enfim, sempre que ele tinha oportunidade, ele ensinava para as pessoas ali sobre a palavra de Deus. E tem um outro relato que se encontra lá em Lucas 4, entre os versículos 16 ao versículo 22, que esse texto acontece um pouco depois da tentação do deserto, que foi o texto que nós lemos aqui na semana passada, que também nós vemos que Jesus soube responder a todas as apresentações, todas as propostas que foram feitas ali para ele naquele momento, respondendo com a própria palavra de Deus, né, para que ele não caísse em tentação. E nesse texto específico de Lucas 4, nos versículos 16 e 22, esse texto acontece um pouco depois da tentação no deserto. E assim como nós vimos na última aula, Jesus ele
simplesmente é um dominador da palavra de Deus. Ele não deixa margem alguma para que as pessoas duvidassem que ele conhecesse a palavra. Pelo contrário, ele não deixa nenhuma brecha na vida dele. Ele realmente mostra que ele tinha interesse, tinha amor e muito zelo em conhecer e também praticar a palavra. Esse texto específico, depois de Lucas 4, que eu citei aqui, ele cita uma passagem que está lá em Isaías, falando sobre a profecia que havia se cumprido em relação a ele mesmo. Estar ali com o povo, ter vindo como filho de Deus. Depois você pode ler melhor na sua casa. E prosseguindo com o nosso estudo, em diversos momentos nós vemos aqui que Jesus, ele cita a Torá, né? A Torá é o livro que os judeus usavam naquele tempo para poder conhecer a palavra. A Torá, na verdade, são os 5 primeiros livros da Bíblia, que no caso é o Pentateuco, e eles tinham ali total domínio daqueles livros. E Jesus, ele mostra que além de ler a Torá, ele também lia Salmos e lia também os livros dos outros profetas. Ou seja, Jesus, ele procurava se aprofundar inteiramente na palavra, para que ele tivesse respaldo bíblico em todas as atitudes que ele fosse ter, em todos os ensinamentos, em cada uma das curas que ele pudesse oferecer para as pessoas, em cada milagre que ele realizasse. E ao tratar sobre as Escrituras, Jesus sempre dá um tom de um novo momento que estava se iniciando. As Escrituras não deveriam ser mais entendidas como a promessa de alguém que viria, mas sim de alguém que foi prometido e chegou. Jesus é o cumprimento de tudo que apontava a Torá, os Salmos e os profetas. Jesus, ao ensinar a palavra para as pessoas, ele tinha esse comprometimento e ele também mostrava que eles estavam vivendo nesse novo momento, que o Filho de Deus foi enviado, que o Messias chegou e o próprio cumprimento daquilo que estava sendo apontado lá atrás, né, há milhares de anos atrás, estava se cumprindo através da própria vida dele, né? Enfim, os judeus, eles não enxergaram isso porque eles não consideram que Jesus é o Filho de Deus, mas o próprio Jesus, ele estava ali para ensinar que a profecia havia se cumprido através da vida dele. E Jesus ensina aos seus discípulos, através de cada um desses textos que nós vemos aqui, a nova maneira de lidar com as Escrituras, porque as pessoas lidavam como algo que elas estavam esperando que acontecesse. Mas Jesus, ele ensina para cada um dos seus discípulos a nova maneira que eles deveriam lidar. Ou seja, o cumprimento, a promessa veio, ela já se realizou. Então, é um momento novo de Deus para a humanidade a partir daquele momento que Jesus foi enviado. E é isso que Jesus começa a ensinar para cada um dos seus discípulos, onde eles não precisariam mais oferecer sacrifícios ou ter algumas regras ali, algumas coisas que eles precisassem cumprir, como no Antigo Testamento, porque o próprio Jesus veio, o próprio sacrifício vivo de Deus foi oferecido por cada um de nós, Filho de Deus. E nós podemos ver mais adiante que as próprias pregações dos apóstolos, as próprias pregações dos discípulos no geral, ela foi realmente transformada através da vida de Jesus, porque eles aprenderam muito e eles realmente viram e creram que Jesus é o Filho de Deus. Então, quando eles passaram também a ensinar a palavra para as pessoas que estavam ali ao redor deles, depois que Jesus foi crucificado, nós vemos que começou um novo movimento, um novo momento na vida de cada um deles, onde eles entenderam que a promessa de Deus havia se cumprido. Portanto, assim como Jesus era um tremendo conhecedor, os seus discípulos também foram ensinados para isso, foram ali moldados para isso. Nós também devemos ser conhecedores da palavra, nós devemos ser profundos, nós devemos ter um conhecimento muito além do que nós já temos hoje, porque é de extrema importância que nós venhamos dominar, porque o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus, e nós, como filhos de Deus, devemos manifestar esse amor, essa justiça,
esse ensinamento do que é realmente a graça de Deus e a palavra dele para cada uma das pessoas que nós estivermos conectados de alguma forma. O mundo espera isso e Jesus, através da própria palavra, nos ensina isso. Seguindo aqui para o nosso estudo, o segundo tópico dessa nossa lição, que eu quero tratar com vocês, é sobre Wesley e a Bíblia. Wesley dizia que a vida espiritual precisa ter uma base. Logo, essa base é a própria Bíblia. E essa base é a base que nos dá a direção para a caminhada do povo de Deus, a caminhada onde nós prosseguimos, a caminhada onde nós avançamos, onde nós ensinamos para as pessoas, a caminhada onde nós realmente somos preenchidos pela presença de Deus. Uma vida espiritual sem respaldo das Escrituras, sem respaldo da própria palavra de Deus, abre margem para uma série de confusões e complicações extremamente perigosas e mortais. Eu listei aqui algumas coisas que nós podemos, no geral, sofrer caso nós não tenhamos uma vida de leitura da palavra diariamente, caso nós não tenhamos um conhecimento profundo da palavra, coisas que podem nos acometer e que podem até mesmo gerar morte espiritual nas nossas vidas. E eu queria listar aqui quais são essas coisas, o que abre margem para essas confusões. E abre margens para confusões quando nós não conhecemos de fato a palavra de Deus, por quê? Nós podemos ouvir palavras enganosas, palavras de pessoas que nós não conhecemos, palavras, de repente, de algum pregador que está ali pregando completamente o contrário do que a palavra fala, e por nós não termos o conhecimento, a gente está ali ouvindo, guardando no nosso coração coisas que não condizem com a palavra, e aí, consequentemente, a gente acaba tendo ações que não condizem com a palavra, nós cometemos atos, achando que estamos embasados na palavra, mas nós não estamos, e aí que, consequentemente, pelo fato de nós não conhecermos, nós acabamos confiando em pessoas que estão ali ensinando a palavra pra gente. Eu confio cegamente no que aquela pessoa está ensinando, então eu não vou ler a Bíblia na minha casa, eu não vou ter uma vida de oração, então simplesmente acata tudo que está sendo ensinado ali naquele momento. Só que nós não devemos agir assim, dessa forma, porque quando nós simplesmente ouvimos o que uma pessoa tem para falar com a gente naquele momento e nós não procuramos saber se realmente de fato aquilo condiz com a palavra de Deus, que aquele ensinamento realmente é o que Deus tem para nós, nós podemos agir de formas que tragam alguma cicatriz em outras pessoas. Nós podemos machucar outras pessoas com o nosso próprio testemunho, de vida. E pelo fato de nós, em alguns momentos, podermos agir assim de tal forma, nós poderemos acarretar em morte espiritual. Porque quando nós cairmos em si e vermos que tudo aquilo que a gente está fazendo não está nos aproximando de Deus, isso vai gerar em nós frustração, mágoa, angústia, e pelo fato de nós não conhecermos a palavra de Deus, isso vai nos afastar totalmente da comunhão da igreja e principalmente da comunhão com Deus. Então, é extremamente importante que nós tenhamos essa vida de leitura justamente para isso, para que quando aparecer qualquer coisa que esteja ali fugindo do que o Evangelho, do que a própria palavra nos ensina, nós tenhamos essa dimensão. A palavra de Deus nos ensina que nós não devemos julgar as pessoas, nós não devemos julgar uns aos outros, mas nós devemos julgar as Escrituras, o fruto que aquelas pessoas que estão nos ensinando têm dado, aquilo que a pessoa tem ali na sua vida de uma forma geral, tem manifestado na vida das outras pessoas. Se a palavra que a gente tem ouvido está indo conforme a palavra de Deus ensina, amém, é bênção para as nossas vidas. Eu tenho certeza que isso gerará experiências saudáveis na sua vida com Deus. Porém, caso a palavra esteja sendo pregada de qualquer forma, sendo violada, assim como nós lemos ali em Mateus, no capítulo 5,
se ela estiver sendo violada de qualquer forma, sendo ali manipulada para trazer algum benefício para aquela pessoa que está pregando ou algum benefício para a igreja, está completamente errado. A palavra de Deus ela deve ser pregada de forma verdadeira, de forma clara, sem nenhuma manipulação. Prosseguindo aqui para o nosso estudo, falando sobre Wesley e a Bíblia, a palavra de Deus ela deve ser como uma base reguladora daquilo que devemos fazer e daquilo que nós devemos agir e ouvir, enfim, tudo. A palavra de Deus ela deve ser a nossa base. A maneira como Wesley lia a Bíblia pode servir de ajuda para nós hoje. É muito comum que muitas pessoas desistam de ler a palavra de Deus por não saberem por onde começar, como ler e por não entenderem o que elas estão lendo, né? E Wesley, ele deixa para nós algumas coisas na prática de como nós podemos ter esse momento de leitura. E a primeira lição que ele deixa para nós é sobre ler a Bíblia como uma atitude de adoração ao nosso Deus. Sabe, a adoração não é somente a gente levantar as nossas mãos, não é somente a gente ter um momento de louvor, né, com palavra cantada, enfim, essas coisas, não é propriamente só isso. A adoração, ela remete a algo muito além disso. A adoração é um estilo de vida, é algo que nós reconhecemos que não somos absolutamente nada, nós não somos nada sem nosso Deus, e que nós somos seres que foram criados para o adorar, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. Então, ler a Bíblia como uma forma de adoração, como humildade, reconhecendo que o Senhor é o nosso tudo, é o nosso alicerce, é uma das principais coisas que nós devemos fazer. Nós não temos conhecimento de tudo, mas quando nós temos esse comprometimento e esse coração quebrantado de reconhecer que nós precisamos do Senhor, nós passamos a ler a Bíblia como uma forma de adoração, como uma forma de querer conhecer mais e mais a palavra de Deus. Essa reverência para ler a palavra de Deus, Wesley resumia da seguinte forma: nelas, as Escrituras, eu encontro o caminho para o céu. E é isso, através das Escrituras nós encontramos o caminho da santidade, o caminho que nos aproxima do nosso Deus. A segunda lição que Wesley nos deixa é sobre ler a Bíblia de forma sistemática. No caso, Wesley tinha a preocupação de ler segundo a direção de um material da Igreja Anglicana. Wesley era da Igreja Anglicana, para quem não sabe, eu acredito que todos vocês aqui conheçam, né, a história, até porque recentemente nós tivemos a classe aí de preparação dos novos discípulos e isso foi tratado em uma das aulas que nós tivemos. Então Wesley, ele tinha essa preocupação de ler a palavra através do cronograma que a Igreja Anglicana naquele momento estava ali oferecendo, né? Era um livro de orações comum. Mas, trazendo para a nossa primeira aula sobre devocional, eu dei ali alguns exemplos de como nós podemos ler a nossa Bíblia, de como nós podemos ter esse momento de leitura. E se você se lembrar, eu falei que nós podemos ler a Bíblia de forma sistemática, que é pela ordem às quais os livros foram escritos. Nós podemos ler a Bíblia de forma do início ao fim, nós podemos ler a Bíblia com temas, enfim, nós podemos ler a palavra de Deus através de diversas ferramentas que são oferecidas para cada um de nós. Mas nós devemos ler também como forma de adoração, puxando o primeiro tópico. Ler de uma forma que nós venhamos entender aquilo que a palavra está nos ensinando naquele momento e também ter um momento de adoração, um momento de reverência ao Senhor. Wesley tinha o hábito de fazer anotações sobre os textos e é um exercício que continua sendo muito válido e proveitoso para nós hoje também, como eu falei também na própria aula da devocional. Eu tenho o costume de ler os textos bíblicos e também de fazer anotações sobre aquilo que o Senhor tem falado comigo naquele dia, naquele texto, enfim, para que eu possa ter sempre em mente o que o Senhor falou comigo naquele momento, qual era a situação que eu estava passando, enfim, como se fosse um diário, digamos assim. Em terceiro lugar,
Wesley lia a Bíblia de forma compreensiva. Ele não se contentava apenas em ler a Bíblia por ler, mas ele entendia também que a palavra de Deus ela precisava ser lida e compreendida. E aí entra no que eu acabei de falar, ele fazia anotações referente ao que ele lia para que a compreensão dele fosse um pouco maior. E em quarto lugar, ele lia também a Bíblia de forma intencional, ou seja, Wesley lia a Bíblia buscando nela coisas que deveriam ser aplicadas em sua vida e sabia que, ao ter contato com o texto bíblico, ele seria confrontado. A intencionalidade dele na leitura era preparar o seu espírito para que a palavra ministrada sobre ele, o Senhor pudesse tratar alguma área da vida dele. E nós também tiramos isso como lição para as nossas vidas, porque sempre que nós lemos algum texto bíblico, o Senhor sempre tem algo para falar nas nossas vidas. E quando eu falo que nós devemos ser profundos na palavra de Deus, nós não devemos ser apenas profundos em conhecer propriamente o que a palavra fala de uma forma vazia, mas nós devemos conhecer a palavra de Deus de uma forma completa, analisar aquilo que o Senhor tem para falar conosco em determinado texto, o que nós podemos fazer para melhorar, aquilo que nós devemos deixar de fazer, enfim, uma série de coisas. E quando nós lemos a Bíblia de forma intencional, nós podemos tirar aqui algumas lições que nós devemos nos questionar para saber o que de fato o Senhor falou conosco naquele texto. E nós podemos nos perguntar se naquele texto que nós lemos há algum exemplo que nós devemos seguir. Nós devemos também analisar se há algum pecado que nós precisamos evitar, que nós devemos deixar de praticar. Nós devemos também ler a Bíblia nessa forma intencional, sempre ali analisando tudo que o texto está nos dizendo, verificando se há algum mandamento que nós devemos obedecer, que nós não estamos obedecendo. Devemos enxergar também se há alguma promessa que nós devemos reivindicar para as nossas vidas, se há alguma promessa naquele texto que nós podemos entender que o Senhor também tem para as nossas vidas, tem para as nossas famílias. Nós devemos também ler a palavra de Deus e verificar sobre o que essa passagem me ensina sobre Deus e sobre o que está ensinando sobre o próprio Jesus. Nós também devemos ler a palavra e verificar quais são as dificuldades que nós tivemos em ler aquele texto, e nós devemos explorar essas dificuldades. Poxa, eu tive dificuldade para ler tal texto, por que eu tive dificuldade para ter esse entendimento? Será que é por conta da interpretação de texto que eu não tenho? Será que é porque a palavra estava difícil? Nós devemos enxergar qual é a natureza do nosso problema, qual é a natureza da dificuldade que nós tivemos em ler aquele texto. E se for algo relacionado à interpretação do texto, procure ler mais, procure ter mais hábitos de leituras, hábitos não somente da palavra, mas leia outros livros também para que você possa ter um desenvolvimento maior em questão de interpretação de texto, principalmente para que você possa ler o texto e possa guardar, porque tem alguns momentos assim que acontece com muitas pessoas. Nós lemos o texto e simplesmente quando a gente acaba de ler o texto a gente esquece o que leu. Eu já passei por isso, acredito que vocês também possam ter passado por isso, mas quando nós temos essa compreensão, essa interpretação de texto, nós trabalhamos em cima dessa dificuldade que nós temos, nós somos aperfeiçoados. Então, quando a gente tem essa dificuldade, a gente começa a trabalhar em cima disso, quando a gente começa a ler mais textos, essa dificuldade ela vai sumindo, ela vai sendo ali melhorada, até chegar a um ponto em que nós conseguimos ter uma compreensão melhor do que o próprio texto está falando. Se há algum termo no texto a qual você não conhece, procure o significado daquela palavra. Procure, de repente, uma Bíblia com uma linguagem de melhor facilidade para que você possa entender. Como eu falei, existem Bíblias que têm a linguagem dos dias de hoje, existe Bíblia que tem uma versão internacional, existem Bíblias que têm a nova versão transformadora. Essas três especificamente que eu citei aqui são Bíblias que têm uma linguagem mais simples de serem entendidas. Normalmente nós instruímos as pessoas a terem essas Bíblias para realizarem os seus momentos de devocional. Por quê?
como a leitura, como as palavras dela são muito diferentes da Bíblia que nós normalmente usamos nos cultos, se nós levarmos Bíblias que tenham essas palavras, né, esse linguajar um pouco diferente, nós vamos ficar perdidos na hora do culto. Então, nós instruímos vocês para que vocês usem essas Bíblias no momento de devocional na casa de vocês. E para participar dos cultos, que vocês possam utilizar a Bíblia que tenha a mesma linguagem que a igreja no geral tem, que é a nova NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, ou a Revista e Corrigida, Revista e Atualizada. Uma dessas versões, porque são as versões que nós utilizamos na igreja. Então, para que você não se perca na hora da ministração, ou, enfim, não consiga entender nada do que está sendo pregado ali, leve uma Bíblia que tenha a mesma linguagem do que o pastor e os outros irmãos estão utilizando naquele ambiente. E na sua casa, utilize Bíblias que tenham esse tipo de linguagem mais fácil para você compreender. Na nossa caminhada, nós somos expostos a inúmeros desafios. E é comum que no nosso dia a dia nós tenhamos algumas dificuldades com algumas coisas, que nós tenhamos o nosso tempo ali apertado por conta de trabalho, por conta da faculdade, por conta de filhos, por conta de rotinas inesperadas, de tarefas inesperadas que aparecem e que nós muitas vezes a gente não consegue dar o nosso melhor para Deus ou parar um tempo para poder ouvir, para de fato ler aquilo que a palavra tem para nos ensinar naquele dia. Mas nós devemos avançar e superar cada um desses obstáculos, cada um desses desafios que são apresentados para nós, sabe? Eu sei que é difícil você chegar em casa depois de um dia cansativo, muitos trabalham longe, distante de casa, e a gente acaba se estressando, acaba ficando cansado só pelo fato de ter que viajar para ir trabalhar e voltar para casa e chegar tarde. E aí a gente acaba não tendo essa vida de qualidade com Deus. Mas o que eu quero dizer para você é que nós, mesmo tendo toda essa dificuldade que nós encontramos diariamente, é possível sim que nós tenhamos uma vida com Deus. É possível sim que nós tenhamos esse encontro com Deus diariamente. E mesmo que você não consiga pegar a Bíblia física para estar lendo, a Bíblia física ali para você parar um tempo, de fato, estar fazendo o seu momento ali com Deus, tentando entender o que o texto fala, você pode ouvir a palavra de Deus através de podcasts, através de algum vídeo que você possa olhar na internet, e principalmente também nós temos a Bíblia em áudio. Se você tem dificuldade para parar, para ler o texto, se de repente te dá sono ou você não consegue se concentrar, existem inúmeras possibilidades para que você continue lendo a Bíblia e avançando em prol do reino. E uma delas justamente é conhecer a palavra de Deus através de áudios. Então, se você tem essa dificuldade, procure ouvir a palavra de Deus dessa forma. Eu tenho certeza que será bênção. Eu conheço pessoas que não gostam de ler o livro físico exatamente, sabe? Nem pelo celular, enfim. Elas preferem ouvir os livros através de áudio. E a Bíblia é a mesma forma. Existem pessoas que talvez tenham essa dificuldade. Pessoas, às vezes, que não têm uma compreensão em relação à leitura. Pessoas que têm dificuldades para ler porque não são muito bem entendidas das letras. Então, nós estamos vivendo um momento na nossa sociedade em que nós temos inúmeras ferramentas que podem nos ajudar em relação ao crescimento da nossa vida espiritual, principalmente de termos conhecimento da palavra. E o áudio é uma dessas ferramentas. Então, se você sentir no seu coração e ver que a sua rotina está muito apertada, pega um momento na hora do seu almoço, faz isso, sabe? Pega para escutar. Se você de repente não quer fazer isso na hora do seu almoço porque você tem ali o contato com as pessoas que trabalham com você, faz isso quando você estiver indo para o seu trabalho. Pega o fone de ouvido, você estiver no ônibus, coloca ali para escutar. Tenho certeza que será um momento muito abençoado e edificante na sua vida. O que não dá é pra gente ficar tendo desculpas em todos os momentos, falando que não tem como a gente ter determinados hábitos com Deus, sendo que quando a gente tem algo como prioridade na nossa vida, a gente simplesmente deixa todas as outras coisas de lado para fazer, sabe?
A palavra de Deus ela tem que ser prioridade na nossa vida. Essa vida com Deus, essa busca com Deus, ela deve ser prioridade, imprescindível. Então, não dê desculpas, não se faça de coitado e muito menos não se desanime. Existem inúmeras ferramentas que podem te auxiliar e nós, eu, Pastor Cleiton, estamos à disposição para caminhar com vocês em tudo que vocês precisarem, em todas as dúvidas que vocês tiverem. Nós queremos caminhar, crescer como igreja juntos, ajudando uns aos outros, até mesmo aquelas pessoas que têm mais dificuldades. Então, que você possa, em nome de Jesus, rever quais são as suas prioridades, sabe? Leia a palavra de Deus como forma de adoração, como forma intencional, como, enfim, algo que você faz de todo o coração. Assim como você faz algo para alguém que você ama, faça também para o Senhor. Tenha esse momento com Ele. A nossa aula de hoje tinha como objetivo falar sobre essa questão, a importância da leitura da palavra, e eu creio que o Senhor falou ao seu coração. Amém. E para nós finalizarmos a nossa aula, eu convido você nesse momento a estar orando comigo, colocando a nossa vida diante do Senhor, pedindo para que Ele venha realmente nos perdoar por todas as vezes que nós damos desculpas, por todas as vezes que nós não damos o devido valor à palavra dEle. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nesse momento eu peço a Ti perdão por todas as vezes que eu agi de uma forma que não foi do Teu agrado, que nós como igreja, Deus, agimos assim, não dando importância para a Sua palavra, porque nós não dedicamos o nosso tempo ao Senhor, porque nós agimos como se nós não conhecêssemos de fato o Senhor, ou não damos importância, Deus, para a Sua palavra, para conhecer o Senhor de uma forma profunda, Deus. Mas nós vemos, ó Pai, através da Sua própria palavra, que Jesus é um exemplo a ser seguido em todos os aspectos da vida dele, seja em questão de oração, de jejum, de leitura da palavra, em todos os seus ensinamentos. E nós queremos aprender todos os dias, Pai, com o Senhor. Ter esse compromisso, ter, ó Deus, essa vida de busca, mesmo quando nós estivermos totalmente sobrecarregados, nós queremos dedicar o nosso tempo ao Senhor. Nós queremos realmente parar aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que está nos preocupando, ó Deus, para ouvir a Sua voz. Eu peço ao Senhor, Deus, para que o Senhor gere isso no coração de cada um de nós nessa noite, da Sua igreja, Pai. Nós queremos avançar, queremos continuar ouvindo a Sua voz e principalmente, Deus, dominar a Sua palavra, entender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar e ensinar, ó Deus, para as pessoas ao nosso redor de uma forma plena, de uma forma verdadeira, sem violar, ó Deus, ou esconder nada daquilo que a Sua palavra tem nos ensinado, Pai. Nós não queremos, ó Deus, ser considerados, ó Deus, anátemas, mas nós queremos, ó Deus, ter esse zelo, esse compromisso, essa lealdade, Pai, de nos comprometermos a ser verdadeiros discípulos do Senhor na nossa caminhada, Pai. Usa-nos, ó Deus, como instrumento de bênçãos na vida da nossa família, dos nossos colegas, dos nossos amigos, e que nós, como igreja, Deus, venhamos ter um novo momento, Pai, na Sua presença. Se porventura há alguém, ó Deus, que não tem esse costume de ler a Sua palavra, Pai, que o Senhor possa incomodar, ó Deus, possa incomodar, ó Pai, essa pessoa para que ela possa ter esse hábito também, ó Deus, e que ela não venha ficar para trás, nem ser enganada, Deus, com coisas que ela possa vir escutar algum dia, mas que em nome de Jesus a vida de todos nós venham estar alicerçadas na Sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu agradeço vocês que estão participando dessa aula comigo hoje. Que o Senhor continue abençoando a sua semana, a sua vida, a sua família. E que, caso haja alguma dúvida, alguma dificuldade, você possa me procurar o Pastor Cleiton. Nós estamos à disposição, mais uma vez, para caminhar com vocês. Eu não me canso de dizer isso, porque nós não queremos ver ninguém perecendo. Nós queremos ver as pessoas, cada uma das pessoas que estão ali ao nosso redor, crescendo, tendo novas experiências com Deus. Essa é a nossa oração. E que em nome de Jesus o Senhor possa gerar essas oportunidades para vocês. Em nome de Jesus. Até breve.